para mostrar para vocês que legal o nosso pãozinho. Ele fica muito característico o pãozinho de venda. Olha só que legal, ele chega a rachar igualzinho. E a casquinha fica, ó, escuta o barulhinho aí, ó. Cracalhadinho igual do supermercado. Eu vou quebrar um aqui com vocês pra gente ver como é que ele fica dentro. Olha só que legal. Ele fica muito parecido com o pão de supermercado. É o pão francês, é a mesma receita. Olha só. Fica muito maciozinho, olha só. Mesmo pãozinho de supermercado. Oi pessoal, tudo bem? Quer aprender a fazer hoje um pãozinho tipo pão francês? Acompanhe os ingredientes que nós vamos precisar para a nossa receitinha de hoje. Para essa receita nós vamos usar uma colher dessa pequena, que não é uma de café, mas é uma colher entre sopa e café, uma colherzinha de sobremesa, cheinha de sal, porque o nosso pão vai ser um pão salgado, né? Então, uma colher cheia de sal. Nós vamos precisar de uma colher de sopa, que é aquela colher maiorzinha de fermento biológico para massa, para pão, bem cheia, tá, pessoal? Mais ou menos 10 gramas de fermento biológico. Nós vamos precisar de uma colher rasa de açúcar, Nós vamos precisar de uma colher cheia de manteiga ou margarina. Aí fica a critério de cada um. Nós vamos precisar também de 500 gramas de farinha de trigo. Nós vamos precisar de 300 ml de água bem gelada, Eu coloquei até gelo dentro da minha aqui. A hora que eu for usar eu já vou tirar o gelinho que ficou em excesso. Então a água tem que ser bem gelada. Também, esses são os ingredientes para massa, pessoal. Daí nós vamos precisar de um recipiente, uma bacia, um bowl para poder fazer a massa dentro. Uma forma que eu vou untar com óleo. Eu peguei aqui uma forma grande, então vai ser um pouquinho untada com óleo no fundo. E um rolo de macarrão. Eu gosto de usar esse rolinho de PVC para a gente sovar bastante a massa. E no finalzinho a gente vai usar o pulo do gato, que é água borrifadinha, tá bom, pessoal? Acompanhe aí agora devagarinho como é que nós vamos fazer o desenvolvimento dessa massa para pão, tipo pão francês. Pão parecido muito com aquele pãozinho de supermercado. No teu recipiente aí, na tua bacia, no teu bowl, onde você for fazer a tua receita, a gente vai colocar agora 500 gramas de farinha de trigo. Nós vamos estar colocando aqui, ó, o sal, o açúcar, nós vamos estar colocando aqui a margarina. Vamos envolver aqui, bem envolvidinho, bem misturadinho. Para envolver bem o açúcar, a margarina, o trigo. Mexe bem aí para envolver bem. Para a margarina também ela fica bem envolvidinha na massa. Vai mexendo. Fica bem misturadinho aqui. Agora nós vamos colocar o fermento e vamos continuar mexendo para envolver bem, né? Para misturar, para que fique bem misturadinho. Para
aproveitar todo o fermentinho. E vamos mexer primeiro o seco aqui, tudo bem misturadinho, porque daí se a gente mexe, pessoal, ele fica bem envolvidinho, vai ficar melhor ainda o nosso pão, que daí não fica os ingredientes separados de alguma maneira, né? Então assim, ó, ele vai ficar todo envolvidinho, ó. Vou passar aqui bem passadinho aqui a colher para ficar tudo bem envolvidinho. Isso aqui é muito importante fazer, pessoal, porque a gente quer que todos os ingredientes ficam bem misturadinhos aí na massa. Se você está gostando do nosso vídeo já, pessoal, vai deixando já o seu like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber novas notificações toda vez que a gente estiver postando um vídeo novo, para você não perder nada do que a gente está postando aqui no nosso canal, pessoal. Se inscreva aí, pessoal, não deixe de se inscrever porque ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. Agora, pessoal, eu vou começar a colocar água devagar. Vou tirar aqui as pedrinhas de gelo que ficaram aqui para não cair na massa. A água bem gelada, a gente vai colocar o quê? Agora eu vou colocar 100 ml e vou agregando aqui na massa, bem agregadinha, ó. Vai colocando aí e vai misturando bem. Sempre misturando bem. Para a água começar a envolver já na nossa massa, para envolver no trigo, para começar a já misturar. Ó, assim. Já vai mexendo aí bem mexidinho para misturar bem. Nós precisamos de uma massa homogênea, não é mole, é mais para durinha, então ela vai ficar uma massa bem gostosinha de trabalhar. Então agora eu vou colocar mais um pouquinho da água, mais metadinha da água. Vou misturar de novo, bem misturadinho. Sempre mistura bem, pessoal, aperta aí a colher para que agregue bem a água e os outros ingredientes, tudo bem envolvidinho. Então vai colocando. Nem todo trigo é igual, tá, pessoal? Pode acontecer de faltar um pouquinho de água, porque depende do trigo que você tem aí, ou mesmo do que eu estou usando aqui, 300 ml, pode ser que fique faltando um pouquinho de água, porque a maioria das coisas que nós vamos usar aqui, ela é toda em seco. Então a gente precisa de repente usar um pouquinho mais de água, além dos 300 ml que eu coloquei. Mas se precisar aqui no meu, eu já vou avisar vocês, e daí vocês fiquem fazendo aí a massa do pão de vocês e prestem atenção nisso. Se vai ficar muito seco, aí pegue um pouquinho mais de água. Aqui o meu já tá começando a ficar mais agarradinho, eu vou colocar o restante da minha água, pra gente saber se vai faltar mais água. Mas a média é 300 ml de água. Vou colocar toda a minha água aqui agora. Vou mexer. Ó, pessoal, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, a gente precisa usar a mão agora para envolver bem, para sovar, amassar bem a nossa massa. Então agora eu vou ter que usar a mão, tá? Se você for fazer algum produto para vender, que não seja para o seu uso doméstico, não seja para sua família, para sua casa, usa a luva aí, tá, pessoal? Porque a gente sabe que higiene é tudo, em tudo que a gente faz. Para vender a gente tem que usar luva, porque a higiene conta muito. As pessoas gostam muito de ver o teu trabalho bem feitinho, né? Então eu vou fazer aqui sem usar luva, mas é porque é para nós em casa. Mas se você for fazer para vender, não deixe de usar luva, tá? Agora é só sovar, bem sovadinho. Você vai ver que vai unir a massa toda
bem rapidinho ela vai começar a unir. Não sei se vocês estão vendo, ela realmente vai soltando toda da forma, não vai sobrando nada aqui, ó, da baciazinha. Vai agregando tudo bem agregadinho. Não é uma massa que ela fica dura, mas também não é uma massa que ela fica maciazinha. Por que que a gente usa água gelada, Lu, nessa massa? Por quê, pessoal? Porque a gente vai querer aquele tipo de pãozinho que a gente compra no supermercado, que a casca dele fica crocantezinha, que ele fica macio por dentro e a massa crocantezinha por fora. E também quando a gente tá fazendo aqui, que a gente precisa sovar esse pão, amassar bem essa massa, a gente não quer que o fermento desenvolva muito rápido para que dê tempo da gente sovar, amassar e não cresça a massa nesse tempo que a gente esteja trabalhando com ela. Não sei se vocês estão vendo aí, pessoal, ó, soltou tudinho da bacia, ó, não tenho mais nada na bacia. É uma massa que ela, ó, não gruda na mão, ela fica literalmente soltinha, olha. Não gruda na mão, não tem excesso de trigo. Ela é uma massa que agora, se vocês prestarem atenção, ela é uma massa crespinha, ó. Ela não é uma massa lisa. O que que nós vamos precisar fazer agora? Nós vamos pôr a massa aqui na bancada e vamos começar a sovar ela bastante. Eu primeiro vou sovar ela um pouco na mão. E depois eu vou abrir ela com o rolo e vou sovando ela com o rolo até eu conseguir deixar ela bem lisinha. Conforme for ficando lisinha, eu já vou mostrando pra vocês. Primeiro eu vou colocar aqui na bancada, já limpei, já esterilizei a minha bancada, tá bem limpinha. Eu vou pegar e vou agora sovar aqui, o máximo que eu puder ir sovando aqui na mão, pra deixar ela bem lisinha, bem lisinha. E aí eu divido ela em duas partes para mim poder alisar ela um pouco mais com o rolo. Então aqui, ó, o pão francês, pessoal, ele precisa ser bem sovadinho, bem sovadinho, bem sovadinho. Eu preciso tentar deixar essa massa o mais lisa possível que eu conseguir. Então é só um pouquinho de paciência aí, pessoal. Vai sovando aí um pouquinho. Vai alisando ela um pouquinho, o máximo que você puder. Porque daí, logo que eu tiver ela um pouquinho mais lisinha, ó, ela já vai trabalhando, ela já vai ficando lisinha. E vai se envolvendo todos os ingredientes que eu coloquei aqui. Pessoal, pensa na coisa mais gostosa que é mexer com essa massa. Bem lisinha, bem maciazinha, gelada. Muito gostosinho mexer com essa massa. Agora, pessoal, eu já alisei ela bastante aqui, consegui sovar ela bastante, consegui alisar ela um pouquinho mais. Ela já está ficando mais lisinha. Eu vou dividir ela aqui em duas partes, para ficar mais fácil de abrir com o rolo. Vou dividir ela assim, ó, em duas partezinhas, duas bolinhas. Uma eu vou reservar aqui do ladinho. E vou pegar o meu rolo. Para conseguir, pessoal, ir abrindo essa massa. Eu vou pôr aqui e aí tu vai fazendo assim, ó. Vai abrindo a tua massa. Dobra ela. Porque assim, ó, pessoal, se você quiser fazer também, tiver batedeira planetária, eu tenho, mas eu vou fazer na mão aqui porque eu quero que vocês vejam que dá pra fazer na mão também. Não precisa exatamente da planetária, mas se você quiser fazer nela pra sovar ela melhor, quiser fazer ela que daí não precisa fazer na mão, vai sovando ela na planetária, divide aí em duas, três partes pra não pesar na tua batedeira, pra não estragar, né? E bate na batedeira ali até tu perceber que ela ficou lisinha, que tu vê que ela tá ficando lisinha. Depois tu molda os teus pãezinhos. Se não, faz assim que eu tô mostrando pra vocês, ó. Coloca aí, dobra de novo. Ou também, se você tiver cilindro em casa, tu passa no cilindro pra ir alisando várias vezes no cilindro, que a massa vai ficar bem lisinha. Aí tu vai ver que realmente, olha, é muito bom. Tu pode passar no cilindro, tu vai ver que alisa mais rápido. E fica realmente um pão perfeito. Só tem que ter um pouquinho de paciência na mão, porque quem não tiver planetária ou cilindro, quiser fazer na mão, que nem eu tô fazendo aqui, só tem que ter um pouquinho de paciência, porque é um pouquinho pesado. Mas
importante é tu sovar aí, ter um pouco de paciência, fazer aí pra alisar bem a tua massa, pra ter um resultado melhor no teu pãozinho. Depois que tu fizer esse pão assim, ó, na tua casa, tu não vai querer comer outro, porque ele fica muito bom. Fica bem maciozinho, com casquinha em volta. Eu vou continuar fazendo o meu aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou só fazer mais um pouquinho, mas olha só pra vocês verem como já vai ficando lisinha a massa. Olha a diferença, já vai ficando totalmente lisinha. Eu vou continuar fazendo o meu aqui mais um pouquinho e vou fazer a outra pecinha e já volto com vocês mostrando aí. Aqui, pessoal, olha só, já deixei a minha massa bem lisinha, bem lisinha. A gente passou ela bastante no rolinho para deixar ela mais lisinha possível. É claro, pedi ajuda pro marido, né? Porque meu braço não aguenta, ainda mais depois de um tombo, eu tô com os braços fraco, mas olha só, bem lisinha. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a minha massinha em partes o mais possível igual que eu puder. Aí se você quiser todos idênticos, aí todos, né, mesmo pezinho, se você tiver balança aí pesa, tá, pessoal? Eu não vou dividir, não vou pesar, não vou dividir em peso porque não tem necessidade, porque é pra nós aqui em casa. Mas se fosse pra vender e precisasse, daí eu tenho balança, pesaria. Mas eu vou fazer aqui mais ou menos quase que todos do mesmo tamanho. Vou dividir aqui em massinhas, né, pra fazer os nossos pãezinhos. Aqui, partezinhas, né, tentar mais ou menos o mais igual possível, né, mais estético, né, aqui, ó, pra fazer os nossos pãezinhos. Aí agora, pessoal, aí assim, ó, vocês vão pegar as massinhas, ó, pra vocês verem que massa boa que é, pessoal, que ela não gruda nada na mão. Olha só que lisinha que ela já tá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa massinha, vou abrir ela um pouquinho, assim, ó, pra fazer o formato do nosso pãozinho. Aí depois de tu abrir, pode abrir na mão, se não tiver rolinho, na garrafa, no cilindro, onde que vocês acharem que pra vocês fique melhor. Aí o que que a gente faz? A gente pega e enrola o pãozinho assim, ó. Enrola ele. E ele vai ficar mais ou menos nesse formatinho aqui, ó. Bem próximo do modelinho de um pão de padaria. Aí eu peguei aqui a minha forminha, peguei uma forma grande, passei um pouquinho de óleo nela. Aí a gente vai pegar e vai arrumar assim, ó, os nossos pãezinhos. Eu vou fazer todos os meus aqui e já volto mostrando pra vocês como ficou na forma. Aqui, pessoal, eu acabei de arrumar os nossos pãezinhos. Rendeu aqui 11 pãezinhos. 4, 8, 9, 10, 11 pãezinhos, ó, o tamanhozinhos deles, olha só. Eu acredito que quase mais ou menos o tamanhozinho dos pães de padaria equivale, acho que 50, 60, talvez 70 gramas cada um. A gente vai deixar crescer num lugarzinho fechado, eu vou colocar dentro do forno para crescer. Tempo que levar para crescer eu volto e falo para vocês exatamente o tempo que levou para crescer e mostro para vocês como ele tem que ficar. Ele tem que ficar, pessoal, a medida de dobro, pelo menos, do crescimento, do tamanhozinho que eles estão agora. Quando chegar no ponto, eu volto e mostro pra vocês antes de colocar no forno. Agora aqui, pessoal, olha só. 1h30 depois que eu coloquei crescer estes pães, eles já cresceram, já dobraram de tamanho. Agora nós vamos pegar o quê? Se você tiver uma gilete novinha, você pode usar a gilete para fazer o que eu vou fazer aqui com a faca. Eu amolei bem a faca para ela ficar bem maciazinha, bem amoladinha, para a gente fazer um pequeno cortezinho aqui em cima dos pães. Nós vamos fazer em todos eles um cortezinho assim, ó. Em cima de todos eles um cortezinho. A faca tem que estar bem amoladinha para a gente poder fazer e não amassar muito nosso pão. Então
Tenta fazer o cortezinho da melhor maneira possível. Se você tiver uma gilete, ele corta melhor, tá, pessoal? É porque eu não tenho, então eu vou fazer aqui com uma faquinha bem amoladinha, um cortezinho em cima de cada um. Depois que você fizer cada pãozinho, você fizer esse cortezinho assim, você vai pegar. Eu tenho aqui, pessoal, uma garrafinha com água purificada, água limpinha, água da torneira, água natural. Aí você vai fazer o que? Você vai pegar e vai borrifar assim, ó, todos os seus pãezinhos, todos bem borrifadinhos, ó. A gente borrifa eles para deixar eles molhadinhos assim por cima e você vai já deixar pré-aquecido o seu forno em 300 graus. Depois que você pré-aqueceu o seu forno em 300 graus, quando você levar o seu pão no forno, você baixa ele a 250 graus e deixa açair por média de 30 minutos ou da corzinha que você achar que ficou douradinho, que for suficiente para ti. Tem gente que gosta mais queimadinho, tem gente que gosta mais branquinho. E eu volto aí com os pães assadinhos para mostrar para vocês como ficou os nossos pãezinhos. Para mostrar para vocês que legal o nosso pãozinho. Ele fica muito característico o pãozinho de venda. Olha só que legal, ele chega a rachar igualzinho. E a casquinha fica, ó, escuta o barulhinho aí, ó. Cracalhadinho igual do supermercado. Eu vou quebrar um aqui com vocês pra gente ver como é que ele fica dentro. Olha só que legal. Ele fica muito parecido com o pão de supermercado. É o pão francês, é a mesma receita. Olha só. Fica muito maciozinho, olha só. Mesmo pãozinho de supermercado. Façam aí o seu, prove e diga pra gente se você gostou dessa receita. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!